Perspectiva JBR News 2025, o ano que define o destino de Jair Bolsonaro. Olá vocês que nos acompanham nessa semana toda. Olá, Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas? Feliz ano novo aí para todo mundo, né? Claro, afinal de contas, agora de fato chegamos a 2025 e vocês aí que nos acompanham desde antes e agora também no ano que se inicia, lembramos que estamos numa semana especial de conteúdos feitos com base no que justamente achamos que será o mais importante para você ficar bem informado com relação à política, à economia, enfim, as decisões que saem de Brasília. E esse dia de hoje foi reservado para a gente tratar de um ponto que é muito delicado, sensível e importante, que é o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que Jair Bolsonaro não somente é um ex-presidente da República, mas ele concentra hoje a polarização de quem defende o chamado lado ou campo da direita no país, sendo em oposição a ele, mas no atual governo do Brasil, o presidente Lula. Então esses dois extremos, seria a esquerda pelo Lula e a direita pelo Bolsonaro, neste ano vão ter destinos que serão muito importantes e traçados e determinados em 25. No caso do Lula, não é aqui o motivo deste conteúdo, mas ele terá que fazer muitas ações junto ao Congresso Nacional e à população para melhorar não somente a sua aprovação, mas principalmente para viabilizar a sua candidatura à reeleição no ano seguinte. Já com relação a Jair Bolsonaro, a questão é mais complicada, né, Rodolfo? É uma questão que envolve a justiça, envolve advogados, envolve até ações políticas, que é uma tentativa que o presidente Jair Bolsonaro ainda não desistiu de conseguir uma anistia através do Congresso Nacional para que ele não fique inelegível, já que hoje ele não pode disputar eleições. Mas o risco para 25, Rodolfo, vamos falar para quem está do outro lado, é Jair Bolsonaro ser preso. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente não tem como dourar essa pílula, né? Essa possibilidade, ela está posta muito claramente, né? Enfim, a evolução dos inquéritos que investigam a tentativa de golpe de Estado no país, os atos antidemocráticos têm levado à prisão dos envolvidos a cada momento, né? Chegando a uma pessoa muito, muito próxima do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, que foi preso no final do ano de 2024 e era, né, o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, que foi derrotada na eleição de 2022 pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, muito próximo, realmente o cerco vai se fechando e essa é uma possibilidade que não dá para ser descartada, né? A gente vai, enfim, ver como é que essas coisas evoluem nesse ano de 2025, mas essa é uma hipótese muito concreta, Alexandre. É uma hipótese concreta que, claro, tem que iniciar com um procedimento que é jurídico, e a gente já falou disso aqui no ano passado, que é justamente a iniciativa por parte da Procuradoria-Geral da República, a PGR, de enviar a denúncia-crime ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e de alguns dos demais envolvidos naquele inquérito que a Polícia Federal divulgou no ano passado, lembrando a vocês que neste inquérito a Polícia Federal no primeiro momento indiciou 36 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, generais, um almirante, figuras inclusive que participaram do governo e também o presidente do próprio partido de Jair Bolsonaro, que é o ex-deputado Valdemar Costa Neto. E logo após, na sequência das investigações do Plano Punhal Verde e Amarelo, se chegou à conclusão da necessidade de prender mais outros militares e foram presos mais 4, e aí nessa última leva o general Braga Neto, general de 4 estrelas, como você bem lembrou, figura importante não somente no governo, mas inclusive compunha chapa com Bolsonaro para a eleição que ele foi derrotado. Mas aí, voltando à questão da PGR, para iniciar esse processo, neste ano de 2025, o Supremo precisa dessa iniciativa. A PGR já está com tudo estruturado, mas não se sabe ainda quando vai enviar. Existe até uma expectativa que aconteça já no início desse ano, até porque existe também já uma determinação que o ministro responsável no Supremo Tribunal Federal para este assunto, que é o Alexandre de Moraes, ele vai trabalhar durante o mês de janeiro, Rodolfo. E a PGR
através do seu procurador-geral Paulo Gonet, também diz que estará em trabalho neste mês. Portanto, nada impede que saia já essa denúncia no início do ano. De qualquer maneira, a expectativa existe, a certeza ainda não. Iniciado esse procedimento pela PGR, o processo começa a correr no Supremo Tribunal Federal, inicialmente pela primeira turma, que tem entre justamente os ministros que compõem essa turma o próprio Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro critica muito essa atitude, porque ele vê a entrada de Alexandre de Moraes na turma que vai julgá-lo como algo que não tornaria o julgamento de uma maneira justa, né? Seria um julgamento já com envolvimento de pessoas que tenham interesse na sua condenação. É a velha tese da perseguição. Independente disso, como você falou, e nós lembramos no início deste conteúdo, tudo indica que Bolsonaro será preso, porque a PGR não tem apenas o inquérito do 8 de janeiro para encaminhar. Ele tem, além do inquérito do 8 de janeiro, a questão das joias que foram tiradas do Brasil, e todo mundo ouviu essa notícia naquela época, e mais os cartões de vacina que teriam sido, de alguma maneira, fraudados pelo próprio ex-presidente para se beneficiar durante o período da pandemia. É isso aí, é isso mesmo. São 3 inquéritos aí que envolvem o presidente, que estão na mão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para que ele ofereça a denúncia. Ele oferecendo a denúncia, aí isso passa a ser uma ação penal. Aí, a partir do momento que passa a ser uma ação penal, as pessoas deixam de ser indiciadas, investigadas e realmente passam a ser réus, né? Quer dizer, aí realmente inicia-se aí um processo de julgamento. Há quem diga que nesse momento em que se tornar ação penal, Alexandre, há quem ache que talvez nesse momento até o ministro Alexandre de Moraes se declare impedido. Mas isso é uma coisa que ele tem de fazer. Ele é que tem que dizer se é ou não impedido. Por que ele se declararia impedido? Porque nesse momento esse julgamento passa a ter ele como uma certa parte, né? Porque uma vez que dentro do que se investigou ali com relação a essa tentativa de golpe de Estado, havia até um plano de assassinar o Alexandre de Moraes, ele passa a ser parte desse processo. Todas as determinações até agora, nas tentativas que a defesa fez de tirar o inquérito da mão do Alexandre de Moraes, os argumentos todos de que o Alexandre de Moraes não teria feito nessa parte, onde ainda não há um julgamento, nada que claramente determinasse uma parcialidade do que estava pedindo de investigação. No momento que o julgamento começa, aí a coisa fica diferente. Agora, de novo, a gente precisa ficar claro para todo mundo que o impedimento é uma declaração pessoal, é o juiz que tem que dizer: eu não tenho condição de julgar esse caso porque sou parte. Mas há alguns que acham que isso possa acontecer. De qualquer modo, aí a ação penal começa e, enfim. E outra coisa que é importante, Alexandre, a gente esclarecer com relação a isso, porque em alguns momentos o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro dizia: por que prenderam o Braga Neto? Como é que ele vai atrapalhar as investigações se o inquérito foi concluído? O inquérito concluído não significa que as investigações necessariamente parem. Por quê? Porque elas continuam. Inclusive, o próprio Procurador-Geral da República pode pedir novas diligências, novas investigações. Ele fez isso com relação aos outros 2 inquéritos da vacina e da venda das joias. Ele também pode pedir a mesma coisa com relação ao inquérito dos atos antidemocráticos. Então, isso daí não para. E até as partes podem pedir diligências, podem pedir apresentação de provas, a própria defesa, ou seja, isso daí, enquanto o processo não termina, investigação ainda pode acontecer. Pode, muita coisa ainda neste ano de 2025 pode acontecer. Com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é de fato um ano decisivo para ele. É um ano que vai selar o seu destino, seja para ele conseguir a famosa anistia, que ele não vai desistir de batalhar durante este ano no Congresso Nacional, para que justamente caia a inelegibilidade que o impede de ser candidato, e, obviamente,
do ponto de vista jurídico e legal, os seus advogados trabalharão essa tese que você lhe explicou muito bem, de colocar a questão de Alexandre de Moraes como um fator que tornaria o julgamento injusto e tudo que seria tocado pelo Supremo seria mais uma perseguição e não, de fato, uma condenação. Mas o ano inicia com essa expectativa de prisão no decorrer dele, ainda que seja no final de 2025, do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso aí. E a gente vai estar acompanhando sempre tudo aqui para trazer durante o ano de 2025 a melhor análise e a melhor informação para você. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, lembrando que nós estamos numa semana especial, hoje dia 1º de janeiro de 2025, esperamos vocês ainda amanhã e depois de amanhã, porque só retornaremos com os fatos do dia a dia a partir da próxima semana. Muito obrigado e é isso aí, aquele convite sempre fica. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até amanhã.